Boa noite, pessoal. Eu sou Felipe Falcone, sou engenheiro eletricista, gerente de engenharia na área de desenvolvimento de produtos e especialista em liderança na área técnica. Estou aqui hoje para falar de um assunto muito interessante. Estou aqui para falar sobre mitos que podem estar te travando na liderança. É um assunto bem interessante, então hoje aqui na live nós vamos abordar mitos que diz respeito à liderança mais no sentido interno, mais com relação à organização. E vou compartilhar aqui agora a tela com vocês para a gente falar inicialmente aí sobre alguns mitos sobre nós mesmos como líderes, né? O primeiro mito que eu trago, né? E esses mitos, todo esse estudo foi baseado num livro sobre liderança aqui. Vou trazer para vocês, Liderança para Engenheiros aqui, do Ronald Bennett e da Elaine Milan. É um livro muito bacana para quem quer se aprofundar mais na liderança para a área técnica. E esse primeiro mito que eu trago para vocês é uma pessoa não pode fazer a diferença. Então, eu vou trazer algumas personalidades aqui para a nossa apresentação para a gente refletir um pouco mais sobre esse mito. Então, a primeira personalidade que eu trago aqui, Albert Einstein, dispensa apresentações, né? Foi um físico teórico alemão, contribuiu muito aí, principalmente com a teoria da relatividade. Nikola Tesla, que é um inventor muito importante aí na área de elétrica, né? Foi um engenheiro eletrotécnico britânico, engenheiro mecânico também. Só corrigindo, pessoal, ele foi um engenheiro sérvio, tá? Outra personalidade, Antoine Lavoisier, foi um químico francês, bem super relevante na época dele, no século XVIII. Graham Bell, também um cientista, inventor, fonoaudiólogo britânico. Henry Ford, muito famoso aí pela Ford Motor Company, né, da linha de automóveis aí desde a década de 60, né? Michael Faraday, que foi um físico químico britânico, também muito famoso, contribuiu bastante aí. Stephen Hawking, foi um físico teórico britânico, né? Um pouco mais contemporâneo. Thomas Edison, foi um empresário americano, muito famoso aí principalmente pela invenção da lâmpada incandescente. Isaac Newton, que foi um matemático, físico, se tornou o Sir Isaac Newton depois, muito relevante na matemática e na física até hoje, né? Citado aí nos estudos de engenharia e área técnica em geral. E trazendo um pouco agora algumas personalidades brasileiras aqui para nossa reflexão. Santos Dumont, também muito famoso dentro do universo aí de aviação, dispensa apresentações. Outra personalidade é Edmundo Regis Bittencourt, né, um nome famoso aí pela rodovia aqui do estado de São Paulo. Ele foi um engenheiro civil, contribuiu muito aí para o desenvolvimento das rodovias aqui no Brasil. E por último aqui o senhor Osiris Silva, que quem não conhece a história do Osiris Silva vale muito a pena pesquisar a respeito. Ele foi ministro de desenvolvimento, presidente da Petrobras, teve várias contribuições importantes e foi um dos fundadores aí da nossa indústria brasileira da Embraer, né? O que é interessante a gente observar, né, dessas personalidades, né? Eu até trago aqui uma frase muito bacana que o livro enfatiza, né? As pessoas que conhecem os fatos técnicos e se aproximam dos problemas são justamente as pessoas que podem fazer a diferença. Então, esse primeiro mito, ele fala, né, de que uma pessoa não pode fazer a diferença. E, analisando a história dessas personalidades que eu trouxe, foram pessoas que fizeram a diferença, né, na época delas, pessoas que contribuíram para o desenvolvimento da humanidade e pessoas que fizeram a diferença
não fizeram isso sozinhas, né? Tiveram pessoas que as apoiaram, mas dentro do universo delas, elas fizeram a diferença, né? E uma coisa muito interessante dessas personalidades, né? Elas têm algo em comum. Todos eles têm formação na área técnica, né? Então, por isso que essa frase é muito interessante, né? Que as pessoas que conhecem os fatos técnicos são as que de fato podem fazer a diferença, né? Então, a ideia desse mito é que você pode sim, no seu dia a dia, dentro da sua empresa, seja como um empreendedor ou um empreendedor dentro de uma organização, você pode sim ser a pessoa que faz a diferença, né? Identificar um problema e trazer uma solução e fazer a diferença, né? Como essas personalidades fizeram, você também pode fazer a diferença. Uma pessoa com uma boa ideia e com vontade de execução pode fazer a diferença. O segundo mito que eu trago aqui para vocês, acontece muito, eu já presenciei em muitas situações durante a minha experiência, né, como profissional e como líder, diz assim: eu sou apenas um técnico, não estou qualificado para ser um líder. Então, muitas vezes, as pessoas que têm essa formação técnica acabam realmente se desenvolvendo muito nesse segmento e desacreditam na sua própria capacidade de se tornar um bom líder e inspirar pessoas. Então, o livro traz um exemplo muito interessante de um profissional chamado Dan Jensen. Ele era gerente numa empresa de desenvolvimento que trabalhava para o governo, né, fabricante de produtos na área de defesa. E o Dan Jensen teve uma história interessante porque ele não tinha subordinados durante boa parte da carreira dele, né? Ele era uma pessoa com um perfil bem técnico e de execução mesmo, né? E ele construiu, ao longo da carreira dele, alguns princípios que fizeram muita diferença para ele se tornar um líder lá na frente, né? Então ele construiu um princípio de respeito, um histórico de tratamento exemplar com as pessoas, uma ética muito consolidada e uma capacidade muito boa de resposta ao cliente, né? E esse conjunto de habilidades trouxe uma confiança, não só para ele, mas para as pessoas que o cercavam, e ele se tornou um líder inspirador, né? E ele é um ótimo exemplo de um caso de um engenheiro que não aceitou, né, simplesmente ser um profissional da área técnica. Ele conquistou a liderança através das credenciais, das habilidades que ele adquiriu na tratativa com pessoas, né? Então ele construiu, né? A liderança é algo treinável, algo que não é, a gente vai abordar isso em outros mitos, né? Não é um dom, é uma habilidade a ser treinada, né? E teve um exemplo interessante na minha própria jornada, né? Que em algum momento na minha carreira, muitos anos atrás, eu tinha muito esse desejo de ser um bom engenheiro e concentrei muito os meus estudos, concentrei muito o meu foco na área técnica. E, passado algum tempo, surgiram oportunidades de me tornar um líder, de me tornar um gestor. E essa sensação de precisar adquirir novas habilidades foi algo que foi construído e hoje eu posso ter bons feedbacks aí das pessoas que me cercam. Mas em algum momento lá atrás eu também tive essa crença, esse mito de que eu sou um bom técnico e existe uma distância grande entre o Felipe engenheiro e o Felipe líder, gestor, né? E ao longo do aprendizado, de muito estudo, percebi que a liderança ela é algo treinável. A gente não precisa acreditar que ela é um dom, né? Então essa é um pouco a ideia desse mito, né? Que a gente precisa quebrar de que um bom técnico não pode ser um bom líder. O terceiro mito fala: se você desafiar o status quo, poderá ser demitido. Esse é um mito muito interessante, que é algo que a gente consegue ver com muita facilidade na prática, né? Todos nós temos responsabilidades, temos família,
contas para pagar e isso gera uma certa insegurança, né? Isso é um fato, né? Temos compromissos, porém acreditar que você pode ser demitido e vai ter muita dificuldade em arrumar um outro emprego, então é melhor eu não fazer nada ou ser resistente a algumas mudanças, isso é falso. Então essa é a ideia desse mito. E algo muito interessante que o livro nos traz mais pessoas são demitidas por agirem pouco do que por tentar melhorar a forma com que a empresa funciona. Isso é muito verdade, né? As empresas hoje elas esperam dos profissionais soluções, melhorias. Então, muitas vezes, os profissionais têm receio de propor questionar o status quo, né? O status quo é o modus operandi, como a empresa funciona, como a empresa opera no seu dia a dia. E muitas vezes pessoas da área técnica percebem necessidades de mudança, necessidades de evolução dessas práticas e por conta de medo, receio, acabam não expandindo, não transmitindo isso para a alta gestão e isso acaba afetando a própria empresa e é um risco para o próprio profissional que, ao invés de contribuir com uma mudança, preferiu segurar aquela ideia, né? E isso acaba trazendo um risco maior para ela, né? Pelo fato de a empresa espera isso, a empresa espera soluções, né? Dos profissionais. E eu tenho uma experiência pessoal sobre esse mito, né? Algum tempo atrás, em contato com um cliente, nós tínhamos um projeto com um cliente muito importante na empresa que eu trabalhava. E em algum momento nós recebemos uma matéria-prima que envolvia aquele projeto que estava em desacordo com as especificações. Porém, do outro lado da empresa existia a área comercial, muito preocupada com o prazo de entrega do produto para o cliente. E eu estava aqui nesse papel, gerenciando ali a qualidade do produto e questionei que nós não deveríamos utilizar, né? Então gerou uma discussão, né? Existia uma pressão para poder utilizar, entregar e cumprir o prazo e fizemos reuniões com clientes. Eu tive um apoio do cliente no sentido da prioridade com relação à qualidade e não com relação ao prazo, né? Então naquele momento foi uma situação que eu precisei desafiar um pouco o status quo, onde existia uma pressão muito forte para o prazo, para entregar o produto no prazo, porém estava sendo um pouco negligenciado a qualidade do produto. E eu pude ter um apoio do cliente nesse sentido, pôde ser renegociado isso. E isso gerou uma confiança, gerou uma credibilidade profissional, onde o status quo da empresa, outras lideranças entenderam que muito mais importante a qualidade, que isso poderia afetar lá na frente a credibilidade da empresa, o nome da marca, né? Se a gente entregasse um produto com uma qualidade inferior, e isso era o mais importante para o cliente, muito mais que o prazo, né? Então, nesse momento, foi muito importante desafiar e ter essa coragem de desafiar o status quo, que no final foi bom para o cliente, bom para a empresa, essa transparência, e foi importante para mim adquirir essa confiança e essa credibilidade dentro da organização. Vamos agora para o nosso quarto mito. Também tem um link com esse mito anterior, né? Diz assim: a coisa mais arriscada que você pode fazer é se arriscar, né? Então isso é um mito interessante da gente abordar, porque hoje essa questão do risco é algo que está no nosso dia a dia, né? Não existe mais uma empresa que consiga se manter no longo prazo se não tiver mudanças, né? Então as empresas, os líderes técnicos das empresas, eles precisam estar muito antenados do que está acontecendo internamente e o que está acontecendo externo, no mercado, no mundo, né? O livro ele traz uma definição interessante de risco, que ele diz que é a probabilidade quantificável de perda ou de lucros abaixo do esperado,
né? Então, trazendo aqui para uma linguagem um pouco mais fácil para a gente poder é, internalizar e compreender melhor esse mito, né? A gente pode trazer alguns exemplos, né, de algumas empresas aí que foram famosas no passado, né? A gente pega um exemplo, por exemplo, a Blockbuster, né? Talvez nem todos lembrem, mas era uma empresa era uma locadora de filmes, né? Então você podia ir lá, alugar um filme e assistir na sua casa, depois você devolvia, né? E foi uma empresa que durante a trajetória ela teve a oportunidade de mudar um pouco o modelo de negócio. Hoje nós temos aí os streamings que praticamente acabaram com qualquer necessidade de você sair da sua casa para alugar um filme. Hoje, com muita facilidade, você tendo um bom acesso à internet, você tem os streamings, você pode assistir filmes e séries aí com muita facilidade. E a Blockbuster simplesmente sumiu, né? Foi uma empresa que, se a gente analisar a história, decidiu não se arriscar, né? Decidiu não se arriscar, permanecer ali no seu segmento que até então estava dando certo e acabou desaparecendo. Assim também foi com a Kodak, uma empresa que trabalhava aí no setor de fotografia, então filmes para máquinas analógicas, tudo isso que hoje também foi derrubado. Hoje, com os smartphones aí, com câmeras excelentes, dispensa o uso de uma câmera digital ou daquelas câmeras antigas, né? Excluindo só os profissionais, né? Mas também foi uma empresa que de repente tomou a decisão de não se arriscar, de não observar o que estava acontecendo no mercado e acabou desaparecendo. E nós temos que refletir também mais no sentido pessoal. Isso pode acontecer com empresas, pode acontecer com setores e com profissionais, né? Um setor inteiro de uma empresa ele pode ser transformado, ele pode se tornar obsoleto com uma nova tecnologia ou com uma mudança de hábito de consumo. Então é muito importante pensar a respeito da tomada de risco. Às vezes a tomada de risco é o que vai garantir a sua sobrevivência como profissional ou da empresa que você atua hoje, né? Vamos aqui agora para o nosso quinto. Aliás, antes, desculpa pessoal, antes do nosso quinto mito aqui, vou trazer alguns questionamentos aqui para a gente pensar um pouquinho a respeito desses mitos que a gente acabou de dizer, né? Então, uma pergunta para você refletir aí contigo. Quando e onde você assumiu riscos na sua vida? Que momento você teve que tomar uma decisão ou que você decidiu fazer uma mudança importante na sua vida? O que aconteceu e o que você aprendeu? O que isso te trouxe após essa decisão de tomar o risco? E uma reflexão importante aqui para você: onde estão as oportunidades para você se manifestar na sua empresa? Onde de repente existe uma falha na operação, onde tem de repente uma oportunidade, onde você percebe que tem um match com os conhecimentos que você tem que pode te ajudar a decolar ou buscar novas oportunidades. Então, essas três perguntas aí para deixar como reflexão, pessoal. Agora eu vou trazer alguns mitos um pouco mais relacionados à liderança, um pouco mais pensando um pouco mais no macro, né? Sobre a liderança. Agora o quinto mito aqui da nossa live de hoje: liderança é algo nato. Algumas pessoas simplesmente têm o dom. Então, a gente falou um pouquinho isso no início da live, né? Que a liderança é de fato algo treinável, é possível desenvolver. Então, hoje você tem N ferramentas aí para poder buscar isso. E o nosso livro traz uma frase muito bacana aqui de Shakespeare, que ele diz: não tenha medo da grandeza. Alguns nascem grandes, alguns alcançam a grandeza e alguns têm a grandeza imposta a eles. Isso de fato é muito verdade, né? Muitos líderes, eles nunca souberam por que eles se tornaram líderes, por que eles foram escolhidos. Poucos receberam
um treinamento ou uma mentoria adequada para desempenharem bem esse papel de liderança. Mas os que tiveram isso, que tiveram esses recursos, eles puderam desempenhar muito melhor, né? Puderam se tornar de fato um líder inspirador. E a ideia desse mito é realmente acreditar que a liderança ela é para qualquer pessoa, não existe um formato, um estilo de liderança perfeito ou mais adequado ou correto, né? O que existe é cada um dentro do seu estilo se desenvolver como líder e acreditar que liderança não é necessariamente ser extrovertido ou ser um excelente comunicador. Liderança é algo muito mais profundo e você pode desenvolver buscando aí as ferramentas, pessoas, mentoria. Você pode se tornar um líder inspirador, mesmo que hoje possa parecer algo distante da sua realidade. Agora falando do nosso sexto mito, líderes falam o que os outros devem fazer. Esse é um dos meus preferidos aqui de falar a respeito, porque tem muito no dia a dia aquela situação, né, de que o líder precisa ter a resposta para um determinado problema, ou que o líder é sempre de repente, o último recurso. Isso não é verdade, né? O líder ele não precisa ter todas as respostas para todos os problemas, né? O que o líder precisa desenvolver o que ele precisa ser, na verdade, é um excelente ouvinte, né? O líder de alta performance é o líder que entende que a solução é onde você tem um ambiente coletivo, onde você envolve o seu time para buscar a solução, é o melhor cenário, né, para você buscar a solução para um problema, né? Então, o líder que ele entende o pensamento coletivo, que ele se torna um bom ouvinte, é o líder que de fato está desempenhando bem o seu papel. Claro que o líder é importante, né, dentro do segmento dele, que ele tenha uma bagagem, que ele contribua para as soluções no dia a dia. É muito importante que ele tenha um papel de autoridade dentro ali da sua organização, mas ele não precisa ter todas as respostas e não precisa todo o tempo dizer o que as pessoas precisam fazer, né? Uma frase muito bacana do Steve Jobs, que ele diz assim: não faz sentido contratar pessoas inteligentes e dizer o que elas devem fazer. Isso é muito verdade, né? A gente forma um time e a gente compartilha de forma inteligente as soluções, né, para os problemas, tudo flui com muito mais facilidade, né? E então o líder ele tem que ser um excelente ouvinte e criar um ambiente de contribuição coletiva e tirar essa necessidade de ter a resposta todo o tempo, né? Então, essa aqui é uma imagem do livro que ajuda a exemplificar um pouco isso, né? Então, aí nas imagens a gente percebe que essa gestão de compromisso, né? Isso foi uma criação, um modelo de valor que foi criado na empresa Honeywell, e ele enfatiza alguns pontos interessantes aí, como a gente pode ver na imagem, né? Então, os funcionários que estão engajados, funcionários que têm uma sensação de contribuição de forma coletiva, né? Eles criam aí produtos inspiradores, produtos excepcionais, né? Isso torna clientes felizes, gera receita para a empresa, o que torna os proprietários satisfeitos, né? E esses mesmos funcionários, eles tornam, além dos produtos melhores, os processos da empresa melhores. Isso gera um ciclo de melhoria contínua, e aí você tem toda uma satisfação de cliente, funcionário engajado, as lideranças da empresa engajadas. Então, essa questão desse sexto mito que fala que o líder não precisa ter todas as respostas, é isso, compartilhar a necessidade de buscar uma resposta para um problema, cria todo um ambiente favorável para o cliente, para a empresa e para os funcionários. Vou falar agora aqui do sétimo mito. Apenas os extrovertidos podem ser bons líderes.
Então isso a gente falou um pouquinho aí anteriormente, existe de fato um estereótipo, né, na mente das pessoas que eu acredito que é algo que os próprios profissionais da área técnica contribuem para que esse mito aconteça na prática, né? Porque cursos da área de exatas existe, realmente isso é um dado, eles atraem, de alguma forma, pessoas um pouco mais introvertidas. Isso de fato acontece, mas liderança não necessariamente pode ser bem desempenhada por uma pessoa extrovertida. Na verdade, uma pessoa introvertida pode ser um líder excepcional. Né? Não existe um estilo melhor que o outro. Né? O livro até traz o exemplo do ex-presidente o Jimmy Carter, foi um ex-presidente americano, que era uma pessoa extremamente introvertida e ele conseguiu desempenhar muito bem o papel de gestor público e de liderança aí de um grupo muito grande de pessoas, né? E o livro traz diversos exemplos, né? Ele traz um exemplo também de uma personalidade aí na Segunda Guerra, né? O Dwight Eisenhower, que foi uma liderança no período da Segunda Guerra, que era uma pessoa extremamente introvertida, porém essa introversão contribuía muito para ele também ser uma pessoa muito focada e naquele momento, para aquela necessidade de liderança que envolvia estratégias de guerra, eles precisavam de uma pessoa que conseguisse naquele ambiente ser uma pessoa que tivesse foco para poder tomar boas decisões. E isso refletiu que ele se tornou a melhor decisão aí para poder liderar essas forças aliadas durante a Segunda Guerra, justamente porque ele tinha esse perfil introvertido. Então, naquele momento, aquele líder introvertido era o que era necessário para o momento. Né? Então, a questão de ser ou não extrovertido não reflete num excelente, excepcional líder. É claro que ser extrovertido tem suas, seu brilho, em alguns momentos isso ajuda bastante, mas se você é uma pessoa introvertida, não considere isso como um fator limitante para você se tornar um líder. Com certeza, você pode desempenhar muito bem o seu papel dentro do seu estilo e inspirar as pessoas, melhorar a vida dos seus liderados, mesmo com essa característica que é intrínseca sua. Vamos agora para o nosso próximo mito. Liderança significa autoridade. Então, esse é um mito bastante interessante, né? Porque, na verdade, a autoridade pelo cargo, ela não garante uma boa liderança, né? Então, às vezes um título de diretor, gerente, traz uma autoridade, mas isso não garante que você vai ser um líder que vai inspirar as pessoas e que vai ser realmente reconhecido como um líder inspirador só por conta da autoridade que você adquiriu pelo seu cargo, né? Porque muitas vezes, né, o líder ele é também um gestor, né, que são competências diferentes, né? Nem sempre um bom gestor ele é um bom líder, né? Porque o mundo da gestão ela traz os compromissos de gerenciar um projeto, gerenciar custos, e esse dia a dia muitas vezes acaba tornando esse gestor um gestor muito mais operacional e um pouco mais distante das pessoas, né? Então a gente tem que entender que gestão e liderança são competências complementares. Nem todo gestor ele é um líder, né? Então é muito importante que tenha uma clareza de que ao invés de exigir ou dar ordens, o líder ele tem que buscar dentro do time uma clareza mútua dos objetivos, do que é importante para a empresa. É muito importante, está muito claro para o time as metas, é muito importante o líder trazer uma sensação de autonomia para o time e não trazer essa mentalidade de autoridade ou de
faça desse jeito, faça do meu jeito. É muito importante o liderado ter a liberdade de ter uma meta estabelecida, um objetivo muito claro, mas ele poder decidir o melhor processo, a melhor forma dele fazer, desde que ele entregue o que está sendo esperado, desde que ele entregue na qualidade, no tempo que se espera. Né? Então é muito importante a gente entender, saber a melhor maneira de colocar os objetivos, as metas para o time e não criar uma figura de autoridade, uma figura que impõe método de execução, que impõe aquele modus operandi que a gente falou nos nossos primeiros mitos, né? Muito importante trazer liberdade, trazer conforto para o time. E os líderes que exercem isso, os resultados são muito visíveis dentro do setor, dentro da organização, e se reflete nos sentimentos dos liderados, né? Os liderados se tornam pessoas empoderadas que se sentem capazes de se tornar um líder no futuro. Então, muito importante quebrar esse pensamento de autoridade, de imposição. Isso, em algum momento no passado, foi um estereótipo muito associado à liderança que hoje, no mundo moderno, com novas gerações, não se aplica, não traz resultado, pode inclusive afastar ótimos profissionais, ótimas pessoas do time, se o líder não tomar muito cuidado, não observar muito essa questão de impor autoridade. Né? Então esse é um mito que os líderes devem estar muito atentos no dia a dia, porque muitas vezes é algo que pode acontecer. Então, se acontecer, é muito importante corrigir e estar atento para que o ambiente criado não seja um ambiente, aquela sensação de um ambiente militar, de tem que ser da forma que o líder impôs, tem que ser um ambiente, para gerar resultado hoje, tem que ser um ambiente onde o liderado tem autonomia. Vamos agora falar algumas perguntas aqui para a gente trazer um pouco mais de reflexão aí sobre esses últimos mitos que a gente trouxe aqui para vocês. Quem você indicaria como o líder mais admirado na sua experiência? Pensa aí, quem foi aquele líder que, mesmo depois de muitos anos, você sempre lembra de algum ensinamento, ou de alguma postura, ou de algum momento que aquele líder tomou uma atitude? Né? Pensa aí. Quais são as características que tornaram essa pessoa influente na sua vida? O que ela fez? Como que ela se tornou? Por que os ensinamentos dela estão enraizados dentro de você? Muito importante, muito legal refletir, né? Porque antes da gente se tornar líder, nós fomos liderados, nós tivemos mentores, líderes na nossa vida, seja na vida profissional como também na vida pessoal. Né? Então, muito legal observar líderes que nos inspiram hoje e naqueles que nos inspiraram no passado, né? O que eles tinham de características que tornaram eles tão relevantes para nós? Muito legal refletir isso, pessoal. E se você desenvolvesse seu próprio modelo de liderança hoje, quais seriam as variáveis mais críticas? O que você seria importante estar naquele seu escopo de liderança que você acha que realmente não pode faltar, que é fundamental para um líder de hoje? Legal? Então essas são as reflexões que eu gostaria que vocês pensassem aí para amadurecer isso como uma ferramenta de desenvolvimento. Agora eu vou falar um pouco de mitos que estão um pouco mais relacionados sobre as organizações, né, que acabam impactando também aí os líderes, né, que fazem parte desse mundo. Então, o nono mito: as organizações isolam os engenheiros dos líderes. Isso é interessante a gente observar no dia a dia, né? Que as pessoas da área de engenharia, muitas vezes, elas não são vistas como pessoas que podem desempenhar um papel um pouco mais administrativo, dá a impressão, muitas vezes, que são pessoas
que estão realmente separadas ali, né? Que existe às vezes uma mentalidade de que uma pessoa da área técnica não pode, de repente, tomar uma decisão um pouco mais estratégica, né? E isso acontece muitas vezes porque os próprios profissionais da área técnica acabam permitindo isso, né? Então eu vou dar algumas dicas aqui para vocês que me ajudaram muito e que podem ajudar vocês no dia a dia a gente quebrar um pouco esse mito que existe aí na área técnica e que podem te dar muito mais confiança, muito mais credibilidade dentro da sua organização ou do seu empreendimento, né? Então, a primeira dica é imponha-se. Fale abertamente, permita que as pessoas saibam realmente dos seus interesses, das suas intenções e das suas capacidades. É importante, numa situação, numa reunião ou numa oportunidade que você tenha com outros líderes, né? Trazer suas ideias, trazer os seus questionamentos, né? Deixar muito claro que você, como líder, é um líder que pensa no desenvolvimento não somente pessoal, mas da corporação como um todo, né? Trazer esse ambiente de uma forma muito aberta, realmente ser transparente, quebrar aquela sensação, aquele clima que às vezes existe de competição entre setores dentro das empresas, né? Então a ideia do imponha-se no sentido de ser realmente aberto e falar com confiança, né? Trazer uma sensação de que as pessoas podem contar com você, não somente tecnicamente, mas como para boas decisões estratégicas da empresa, né? Segunda dica é crie uma equipe. Muito importante construir relacionamentos, não somente com a sua equipe, mas construir um relacionamento com outras lideranças dentro da empresa, que vai ajudar muito a você compartilhar e tornar suas ideias realidade, né? Então, muitas vezes, o líder ele tem um bom ambiente ali dentro do setor, com os liderados, com a equipe, porém, carece um pouco de um bom relacionamento com outros departamentos, porque é importante ter em mente que os objetivos e metas da organização são mútuos, né? Então, não existe aquela situação, os setores têm que se ajudar. Na verdade, eles são algo único, né? Existem subdivisões por conta dos conhecimentos, mas os objetivos e metas são únicos. Então, muito importante criar uma equipe no sentido não somente interno do setor, mas criar um vínculo com todas as lideranças que podem contribuir para que as suas ideias boas, ideias importantes, possam se tornar realidade, né? São pessoas que vão dar apoio e pessoas que você vai apoiar também quando elas trouxerem boas ideias. Outra dica importante é comece onde você está. Então, muitas vezes a gente tem aquele ímpeto de querer fazer uma mudança muito grandiosa, uma mudança que afeta a cultura da empresa como um todo. E a dica aqui é comece pequeno. Busque mudar primeiro o que você considera que você precisa melhorar. Mude primeiro o ambiente do seu departamento, seus liderados. Construa primeiro um degrau de cada vez dentro da sua organização, dentro do seu empreendimento. Comece primeiro com você, com seus liderados, para depois isso criar um corpo, isso se tornar algo realmente que pode impactar um número maior de pessoas. Então isso é uma dica importante. Essa aqui é uma outra dica, cerque-se de outras pessoas. Aqui, esse cerque-se de outras pessoas é no sentido, traga pessoas complementares para estar próximo de você, no sentido do conhecimento. Então, muitas vezes você pode ter vários conhecimentos técnicos importantes e é importante você ter a humildade de reconhecer que nunca você vai saber tudo, nunca você vai ter todos os conhecimentos necessários para desempenhar bem um projeto. Então a ideia do cerque-se de outras pessoas é traga pessoas complementares, pessoas que
podem contribuir com conhecimentos que você não tem. E aqui também nós estamos falando dos mentores, pessoas que podem representar um mentor ali para você tomar boas decisões dentro do seu ambiente, né? Liderar, o papel de liderança não é algo isolado, não é algo que você precisa somente fazer uma reflexão com você mesmo para buscar as melhores respostas. Você pode ter mentores, você pode ter pessoas que você possa compartilhar os seus medos, as suas dificuldades, os seus momentos, e você cercado dessas pessoas, você se sente mais tranquilo para tomar boas decisões, né? Outra dica aqui que eu trago muito importante para ajudar a quebrar esse mito aí relacionada ao público técnico, né? Conheça o seu público, né? Então, realmente é sair ali do seu universo ali, muitas vezes de um ambiente bem técnico e realmente praticar aí as suas habilidades de apresentação, oratória, entender que você precisa ter bons conhecimentos técnicos, mas existe outras habilidades muito importantes que, sem elas, muitas vezes, suas boas ideias, seus bons projetos, se não forem muito bem comunicados, se você não conseguir trazer isso para um formato que outras pessoas consigam compreender com o nível de detalhe adequado, que eles não consigam entender realmente a abrangência daquilo que você está querendo transmitir, acaba sendo realmente ineficiente, né? Então é muito importante você entender quem são as pessoas com que você vai se comunicar, sejam clientes, seja a alta gestão da sua empresa, e realmente praticar o seu discurso, se preparar realmente para uma apresentação, entender quais os melhores canais para você se comunicar com aquelas pessoas, se é uma comunicação ali realmente presencial, olho no olho, se você precisa de repente fazer uma introdução de forma remota antes. Então, isso ajuda muito para que você consiga convencer, para que você consiga ali garantir que a sua ideia, o seu projeto realmente seja entendido e que ele possa se tornar realidade, né? E a última dica aqui que eu trago para vocês é ensaie a sua narrativa. Você precisa ter boas informações, você precisa ter realmente aquele conteúdo factual para que você possa realmente, com dados, você consegue muito mais facilmente transmitir a sua solução, né? Quando você traz aí os dados, informações que te respaldam, né? E você ser, como a gente disse aqui anteriormente, ser capaz de transmitir essa mensagem com confiança, né? Então, é isso, né? Conhecer o público e ensaiar sua narrativa são ferramentas que vão te garantir muita confiança para você conseguir transmitir isso para a pessoa que você quer realmente convencer, né? Então, muito importante essas dicas aqui. Foram dicas que eu aprendi ao longo da minha jornada como líder, que eu uso até hoje dentro da minha empresa ou em projetos que eu me envolvo. E eu acredito que vai ajudar muito você também no seu dia a dia. Então, grava, salva essas dicas aí que são realmente importantes, que me ajudaram muito aí. Eu acredito que vai ajudar você também. Vou falar agora aqui do 10º mito da nossa live. Executivos são de difícil acesso. Esse é um mito que eu trouxe, que eu vivi em algum momento na minha carreira já como líder. E se você acreditar que os executivos, aquela camada da alta gestão, realmente são pessoas de difícil acesso, a sua tarefa como líder, para tornar suas ideias, seus projetos realidade, vai ser muito mais difícil, né? Eu tenho um exemplo pessoal que eu costumo trazer quando eu falo sobre essa questão do executivo, né? Porque muitos colegas aí
já me trouxeram, né, ideias, e eu falo, pô, por que que você realmente não compartilhou isso ali com... E eles trouxeram, né, essa ideia de que os executivos não estão muito interessados em ouvir alguns tipos de ideia um pouco mais técnicas, um pouco mais que não tem aquele linguajar, né, de executivo que a gente está acostumado a imaginar. E eu tive um exemplo nos últimos anos, né, que eu tive uma ideia de um produto. Eu trabalho aí no desenvolvimento de produtos eletroeletrônicos e me inspirei num produto que eu vi nos Estados Unidos e decidi pensar numa solução semelhante aqui para o mercado nacional que não existia até então, uma, uma solução semelhante. E pegando essas dicas aí que eu disse do mito anterior, então procurei entender bem quem eram as lideranças da empresa que eu queria transmitir essa ideia do novo projeto, construir bem a narrativa, a apresentação e consegui organizar uma reunião para poder apresentar isso. Então, bem respaldado, com os dados necessários para que eles pudessem compreender se de fato era um produto interessante, né? Então, fiz algumas pesquisas de mercado relacionadas à minha ideia, trouxe números relacionados a investimento, relacionados ao custo para desenvolver aquele produto, apresentei isso de uma forma bem objetiva e houveram reuniões posteriores e o produto pôde se tornar realidade. Um produto que até hoje está aí no mercado. E então, se lá atrás eu tivesse uma visão de que essas pessoas fossem de difícil acesso, talvez eu não ia compartilhar essa ideia, talvez eu não compartilharia de uma forma estruturada e é algo que não teria saído da minha mente nem do papel, não se tornaria um produto, uma realidade que é hoje. Então, gosto de trazer esse exemplo pessoal, que foi um exemplo que realmente eu não acreditei que em algum momento que poderia existir alguma barreira. Eu acreditei que a ideia era boa, estruturei bem ela, apresentei e se tornou um projeto e posteriormente um produto. Então, acredite que as pessoas que estão lá em cima, elas querem ouvir boas ideias, querem ouvir solução. Basta você estruturar bem a sua ideia, que ela pode se tornar realidade. Agora eu trouxe aqui um questionamento para você refletir um pouquinho. Com que frequência engenheiros e técnicos são promovidos a gerente na sua organização? Isso é interessante para você observar como que a cultura da tua empresa, como que a empresa olha para os líderes ou para a equipe técnica dentro da empresa, né? Qual relevância, que situação que eles são considerados para essas posições de gestão. E, muito interessante, como eles demonstram a sua capacidade de liderança, né? Essas pessoas que são referências aí dentro da sua organização como líderes técnicos, o que eles demonstram? Essas dicas que a gente citou anteriormente, você percebe isso no dia a dia desses líderes, essa habilidade de persuasão, esse jogo de cintura, essa narrativa, oratória? Interessante observar isso, tá, pessoal? Agora, indo para a parte final aqui da nossa live, falar de crenças sociais e familiares, né, que não deixam de ser mitos também, né? Então, falando aqui do 11º mito, meus pais sempre me disseram, né? Então, é muito verdade que desde a nossa infância nós somos influenciados aí pelos nossos pais, amigos, televisão, meios de comunicação de forma geral. Só que nem sempre, né? Principalmente quando a gente fala de amigos, nossos pais, nem sempre bons conselhos eles trazem consequências positivas aí para o nosso futuro, né? Às vezes bons conselhos podem, infelizmente, trazer consequências negativas, né? Então, se a gente pensar um exemplo ali, quando a gente era, de repente, uma criança
que de repente os nossos pais tinham muito cuidado, em todo momento eles evitavam que a gente se machucasse, então não faz isso, não faz aquilo, cuidado com isso. De repente isso te tornou um adulto que tem muita dificuldade de assumir risco. Um adulto que toma muito cuidado, planeja muito e executa muito pouco, né? Então é muito bom se planejar, mas um bom planejamento sem execução não movimenta nada, não traz nenhum resultado. Então é muito importante a gente fazer essa reflexão. O livro, na parte que ele fala sobre esse mito, ele incentiva muito a reflexão, a gente pensar realmente no nosso passado, nas pessoas que contribuíram para a nossa formação como pessoa, o que pode ter, o que nós pudemos ter aprendido lá no nosso passado que pode estar influenciando hoje na nossa vida, não só pessoal, como na nossa vida profissional. De repente você tem uma dificuldade de fazer uma transição de carreira ou dificuldade de realmente entrar num projeto mais arriscado que vai te trazer aquele desconforto de ter que aprender uma habilidade nova, de repente por uma influência que está enraizada lá na sua infância, de, um, de uma soma aí de pessoas que acabaram injetando, dando aquele input e te tornaram esse profissional que você é hoje, né? Então é legal, o livro traz, incentiva muito você fazer essa reflexão de como era o seu dia a dia com seus pais, na escola, os seus professores. Isso ajuda bastante. Eu fiz essa reflexão no momento da minha carreira que eu estava cogitando uma transição, né? Sair de uma posição bem confortável de uma empresa para ir para uma empresa que era um desafio, uma empresa nova, de um tamanho menor, porém que trazia outros fatores importantes, né? O desafio, a novidade. E eu consultei o meu pai, né? O que ele achava dessa transição, de topar esse desafio. E ele, como uma pessoa que trabalhou 32 anos na mesma empresa, fazendo praticamente a mesma coisa, obviamente que a dica dele, o conselho é não vá, fique onde você está, você já tem um tempo de experiência, você tem ali as pessoas te conhecem, você já está há muitos anos, não vale a pena uma transição. Eu refleti sobre isso, né? E eu entendi que respeito, né? É importante respeitar o conselho, entender o porquê ele deu esse conselho, mas eu entendi que não era para mim. Eu entendi que era a realidade dele e eu topei essa transição de carreira e foi uma das melhores decisões que eu tomei. Fui muito feliz, né, nessa nova oportunidade, me desafiou muito e me tornou muito mais confiante, né, de acreditar que eu posso me desafiar, entender que eu tenho capacidade de buscar novos conhecimentos e topar novos desafios, né? Então é importante fazer essa reflexão, pessoal. Muitos mitos podem, esse tipo de mito, né, relacionado à nossa infância, pode realmente travar a gente não está se percebendo a origem. Vale a pena buscar até mesmo profissionais que podem te ajudar nessa reflexão. Vamos agora aqui para o nosso 12º mito. Acreditamos na bagagem que carregamos das nossas experiências passadas. Então isso acontece, eu percebo muito no dia a dia no dia a dia da minha empresa, desculpe. A gente muitas vezes acredita, né, que a forma com que nós fazíamos alguma tarefa numa determinada empresa ou o modo que a gente desenvolvia um projeto naquele local é o melhor método, é como eu tenho que realmente executar nesse meu novo desafio, na minha nova empresa. Isso não é uma verdade, pessoal. É muito importante você entender que as empresas são diferentes, a cultura das empresas são diferentes, não acreditar no que de repente foi dito lá atrás para você, de que é a melhor forma ou de que de repente um conselho que você teve numa outra empresa de que você não deve fazer isso ou que você de repente até um rótulo que você adquire, né, de você não é capaz ou esse caminho não é para você, você é um cara
mais técnico, então foca mais nisso. Ou realmente essa situação, né? Você estava acostumado a fazer algo de uma forma, você acredita que aquela é a melhor forma em qualquer lugar, né? Então entender que os lugares são diferentes, as pessoas têm formas de trabalhar diferente, que você tem que fazer uma reflexão do que de fato é mais relevante e como que pode evoluir da melhor forma. Entender que se você precisar mudar, que tá tudo bem. Tá tudo bem você ter que aprender, às vezes do zero, uma habilidade para contribuir melhor naquele contexto, né? Não acreditar, de repente, no que foi dito lá atrás para você de que você não é capaz ou de repente você sai de uma empresa e vai para uma outra e tá com aquela coisa na cabeça de que você é um cara muito técnico e aqui tá te exigindo muito mais habilidades ali, soft skills, e você tá acreditando ali num rótulo que te deram, né? E eu gosto de trazer o Cristiano Ronaldo, né, como exemplo nesse mito, que ele é um cara que tem uma carreira assim brilhante e ele lá na época que ele era garoto ali, nenhum dos treinadores dele, né, tem um documentário que fala isso, nenhum dos treinadores dele acreditavam que ele poderia se tornar o melhor jogador do mundo, né? E ele em nenhum momento ele carregou isso com ele, ele construiu a carreira dele para se tornar o melhor jogador do mundo e chegou lá, né? Ele não acreditou numa crença lá do passado que os treinadores de repente colocavam ali para ele, né? Que ele não acreditou que é um dom, ele acreditou que é uma habilidade que ele poderia desenvolver, desenvolveu e chegou no topo, né? Então, gosto de trazer ele como exemplo porque é uma pessoa que inspira muita gente e construiu as habilidades, né? Ele não nasceu com o dom de ser um jogador de futebol, mas ele construiu isso. E aqui, para a gente encerrar, algumas reflexões importantes aqui. Quais mitos ou crenças equivocadas você está disposto a abandonar, né? Do que a gente abordou aqui na nossa live de hoje, o que te tocou, o que você percebeu que realmente pode estar te bloqueando, pode estar te travando, o que você está disposto a abandonar? Como que você vai fazer isso, né? Legal você criar ali uma forma de estar claro para você os mitos que de repente podem estar te impactando negativamente e criar um plano para que você possa realmente se libertar disso. Outra coisa muito legal que eu gosto de trazer aqui para encerrar a live é o seu trabalho envolve a sua imaginação, se não, como você pode envolvê-la, né? A imaginação está muito ligada à criatividade, você combinar experiências, né? Às vezes a gente está muito na operação, principalmente quem é da área técnica, então a solução para isso é isso, né? Muito tabelada as coisas. Como que você pode ir além disso? Como que você pode buscar fontes aí que te tragam possibilidades de inovação, né? O mundo precisa disso hoje. O mundo precisa de pessoas que realmente estão dispostas a trazer coisas para transformar, né? Se não envolve imaginação, como que você pode criar um ambiente ou um dia a dia que a imaginação vai estar presente ali no seu universo profissional? Então essa a reflexão final aqui dessa live. Queria agradecer a todos pela participação. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês hoje nessa live. Agradecer toda a equipe que me auxiliou nessa transmissão. Agradecer a Flex Company. Sigam a Flex Company nas redes sociais. Se esse conteúdo foi relevante para você, se ele fez sentido, se isso mexeu com você, compartilhe com pessoas que você acredita que possa fazer diferença também. E curta, compartilhe e vejo vocês na próxima live. Muito obrigado a todos.